Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Hoje é quarta-feira. E hoje a gente vai ler 1 Reis 13, tá? Onde fala sobre alguns profetas, tá? E a gente vai... Nossa. O tempo dá uma mudadinha. A gente já fica esquisito, né? Davi tava meio gripadinho, foi pra escola. A Ana tá em casa de atestado com a virose, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tá todo mundo bem. Todo mundo na glória do Senhor. Então a gente vai orar e ler o capítulo, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado por tudo que temos, Senhor. Obrigado pelo nosso pulmão, que está cheio de ar, que nós estamos respirando, Senhor. Obrigado por poder falar, por poder sentir cheiro, por poder sentir gosto. Obrigado pelas nossas pernas, por poder caminhar, pelas nossas mãos, por poder trabalhar, Senhor. Obrigado pela nossa inteligência, Pai, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, conhecimento, e obrigado pela sua sabedoria, que vem do céu, Pai, e nos dá entendimento. Obrigado por poder discernir a Tua palavra, Senhor, e pela Tua palavra que é a verdade, Pai. Por tudo que nós lemos e entendemos, Senhor, e não nos deixa nos enganar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai ler. E onde ficou um pedaço do 1 Reis 12, que eu não li, tá? Que é o versículo 32, fala assim: Jeroboão também, lembrando que Jeroboão foi aquele oficial que Deus falou para ele que ia dar 10 tribos para ele, para poder castigar Salomão, porque Salomão estava adorando outros deuses. Então ele foi erguido por Deus, porém Salomão queria matar ele, aí ele foge para o Egito. Quando Salomão morre e o filho de Salomão, Roboão, assume, aí ele volta. E o pessoal das tribos do norte, né, de Israel, esse pessoal dessas tribos, essas 10 tribos, estão junto com ele ali. Pedem para Roboão melhorar, né, os trabalhos forçados, deixar mais leve. Mas o Roboão, ouvindo o conselho dos filhinhos mimados, junto com ele, que é mimado também, né, que cresceu na glória, na riqueza, não sabe o que é ser um escravo, quer chicotear a galera. Aí a galera se revolta e ergue Roboão como rei. Então, ergue Jeroboão, perdão. Jeroboão, 1 Reis 12, versículo 32. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. Então, no reino de Judá, ou seja, ali para a tribo de Judá, em Jerusalém, onde Salomão reinava, onde Davi reinou, Salomão reinou e agora Roboão, que é filho de Salomão, reina, existem os costumes do Senhor. Existem festas tradicionais que veio com o povo israelita lá, dado com Moisés. Tem festas, tem os ritos, os mandamentos, e o povo adora no templo, né? Lembrando que a tribo de Levi, que tem os sacerdotes que cuidam das coisas do templo, tudo que Deus instituiu. Mas o Jeroboão faz 2 bezerros de ouro e fala: vocês não vão adorar lá em Jerusalém, no templo que o Salomão construiu, vocês vão adorar aqui, em Dan e em Betel. Em Betel e Dan ele faz 2 touros e deixa o povo adorando ali. Fala: agora esse é o Deus que te tirou do Egito. Louco de pedra, né? Mas ele também resolve colocar sacerdotes, ou seja, qualquer pessoa que quiser ser sacerdote, ele coloca para adoração. E agora ele institui festas como as festas do povo de Judá. Ou seja, a loucura está completa. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, que tinha um bezerro de ouro, né, um ídolo,
No altar de Betel, ele ofereceu sacrifício aos touros de ouro que havia feito e posto ali em Betel. Os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia constituído nos morros. No dia 15 do 8º mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar. Para quem que ele está oferecendo? Tipo, pro capeta, literal. Celebrando a festa que ele havia criado para o povo, fingindo que ele está adorando a Deus. Ai, que bonitinho, ó, eu ofereço sacrifício, tá? Não é para o Senhor, mas é para o Senhor. E isso a gente faz quando a gente adora ídolos. Nós oferecemos um sacrifício para ídolos, ou seja, nossa oração para ídolos, achando que a gente está adorando a Deus. Lembrando que não há mediador entre Deus e eu, tá? O único mediador autorizado aqui a levar as nossas orações para Deus é Jesus. Então não há nenhum outro mediador entre Deus e eu, a não ser Jesus, que é aquele pedaço de Deus, lembra? Deus arrancou um pedaço de si mesmo que ele chama de Jesus, que ele chama de Filho. E é Deus, é Ele mesmo. Só esse Jesus, né, é autorizado a levar nossas orações, a ficar no meio entre Deus e eu. Então, deixa eu explicar para vocês. Maria, que foi a mãe de Jesus, que foi agraciada, que foi uma pessoa escolhida, ela não é imaculada, porque ela foi e teve relações sexuais com José e teve outros filhos, cometeu pecado, ela deixou de ser virgem, e ela não é intercessora. Ela pode ser intercessora. A Maria vai interceder pelas minhas orações. Não vai. Por que Maria não vai interceder pelas minhas orações? Porque Maria está morta. Intercessores são só pessoas que estão vivas, tá? Então, o pastor pode interceder por mim orando. O irmão da igreja pode interceder por mim orando. Jesus pode, além de mediador, ser intercessor por mim, para Deus. Pode. Mas fora Jesus, não tem ninguém que esteja morto que possa interceder em meu favor. Porque intercessão é para quem está vivo ou para Jesus, que já é o meu mediador. Mediação, ou seja, levar as minhas orações para Deus. Somente Jesus. O São Paulo, né, que foi Paulo, São Benedito, Santa Luzia, pessoas que foram canonizadas e santificadas porque foram apóstolos ou porque tiveram vidas dignas a Deus, né, dedicadas a Deus. Essas pessoas que eram pessoas de carne e osso, ou seja, pessoas físicas que morreram, elas não estão mais lá intercedendo por nós, tá? Elas estão, cada um, com a sua vida diante de Deus. Ou foi para o céu, ou vai ser julgado, ou está dormindo, mas cada um tá com a sua vida diante de Deus. Elas não podem interceder por nós. Elas não podem mediar nossas orações. Maria não pode mediar nossas orações. Não dá. Porque além dela ser pecadora, ela não ser mais imaculada, né, santa, ela já morreu. E ela vai sim morar com o Pai? Creio que sim, por ter sido agraciada, por ter tido uma vida santa, né? Santa que eu digo assim, apesar dela ter tido atos carnais com José, ainda assim ela era uma pessoa que guardava a lei,
né? Ela guardou a lei. Então, provavelmente ela foi para perto de Jesus, né? Para o céu? Creio que sim, creio que Maria foi para o céu. Claro, com certeza. Mas ela morreu. Ela foi humana. Então, ela não pode intermediar orações, ser mediadora. Maria não pode ser mediadora entre eu e Deus, não dá. A Bíblia fala, e a Bíblia dos católicos também. Ela fala, a palavra de Deus é única, e ela fala que o único mediador entre eu e Deus é Jesus. Ah, então Maria pode interceder? Não pode, porque intercessores são pessoas vivas. O único que é mediador, que é Jesus, que ele pode interceder ao Pai, ou seja, ser o meu advogado junto ao Pai. Apenas ele. Então Maria tem a sua importância por ter sido agraciada? Tem, mas não pode ser adorada, não pode ser venerada, não pode ser intercessora e nem mediadora entre eu e Deus. Tá? Então as pessoas colocam Maria num lugar que ela não poderia estar. Assim como colocam São José, assim como colocam São Benedito, assim como colocam os santos, os apóstolos. As pessoas põem os santos num lugar de mediação e intercessão. Intercessão é orar, é rogar junto a Deus. E ninguém pode rogar junto a Deus se está morto, a não ser Jesus. É o único mediador e intercessor junto ao Pai. Então as pessoas que estão vivas podem, por meio de Jesus, pedir ao Pai, por meio de Jesus, que é o mediador, pedir ao Pai em favor nosso. Então, se eu chego na minha célula, se eu chego na minha igreja e falo, gente, ora por mim, intercede por mim, as pessoas vivas intercedem por mim junto a Deus por intermédio de Jesus. Entendeu? Elas chegam a Deus por intermédio de Jesus, que é o único mediador e intercessor por nós, que fala com o Pai, diretamente com Deus, porque é um pedaço de Deus, é uma parte de Deus. Não tem como os santos que nós canonizamos, nós humanos canonizamos como santos, ser intercessor nem mediador. Não tem como, não existe isso na Bíblia. Pode, eles têm sua importância? Tem sua importância, mas eu não posso pedir a um santo, porque quando eu peço para alguém que já morreu interceder, rogar a Deus, ou seja, vai lá e fala com o Senhor, ou fale com Jesus, alguém que já morreu, eu estou prestando uma oração, uma adoração a alguém que não pode fazer nada. E esse alguém passa a ser um ídolo. Quando eu presto uma oração, quando eu presto um pedido a alguém que não seja Jesus ou Deus, por intermédio de Jesus, pelo nome de Jesus, eu estou adorando, prestando uma oração a um ídolo, fazendo um ídolo. Entende como rogar, interceder, idolatrar, todo esse tipo de coisas que eu faço para esses santos acaba sendo adoração. Então, a Igreja Católica, ela é cristã, ela segue a Bíblia, mas ela peca exatamente nesse pedaço, tá? E não é a igreja totalmente em si, são as pessoas. Esse pedaço de intercessão, esse pedaço de pedidos, né? Ah, roga por mim, Maria roga por mim, vai lá e fala por mim, Maria intercede por mim, São João,
santos que seja, intercede por mim ao Pai. Não dá, não tem como. Pessoas intercessoras são pessoas vivas, ou o próprio Jesus, que é nosso advogado. Pessoas mortas não intercedem por ninguém, porque a Bíblia é clara. Ou eles dormem e aguardam o juízo, ou eles vão direto para o Pai ou para o inferno. Não tem como eles intercederem. Entende? Então, quando você ora, por mais que você esteja com a tua fé motivada em Deus, por mais que você esteja na sua inocência, mesmo inocente, você presta um culto, porque uma oração é um culto, você presta um culto a quem não deveria. E prestando um culto a quem não deveria, você idolatra, faz um ídolo. Quando você dá um culto, você está dando um culto para um Deus. Você deusifica quem não deveria. Infelizmente. A gente não fala muito disso, né? A própria Igreja Católica coloca palavras, retorce, distorce, vai daqui, vai dali. E na própria Bíblia diz que não há idolatria. Aí as pessoas falam assim, não, mas a gente roga. Rogar é pedir. Pedir para alguém, falar é interceder. E interceder só é feito por pessoas vivas ou pelo próprio Jesus. Porque falar com o Pai só é possível para Jesus ou para pessoas vivas através de Jesus. Então essa parte não é falada assim claramente, tá? Mas essa parte é verdade. Infelizmente, quando você roga a algum santo, pede que ele interceda por você, você está pedindo que alguém chegue ao Pai. E se essa pessoa não está viva, essa pessoa não pode chegar ao Pai por intermédio de Jesus. E se essa pessoa não é o próprio Jesus, essa pessoa não pode fazer nada por você. E se essa pessoa não pode fazer nada por você e você está rogando a ela, você está prestando um culto. Quando você presta um culto, você faz dessa pessoa um ídolo. Só prestarás culto ao teu Deus. E se você está, mesmo com o coração digno, mesmo com o coração fiel a Deus, mesmo com o coração ali na inocência, prestando um culto a quem não deve, você está fazendo ídolos e você está idolatrando. É um pecado de engano. Exatamente por não conhecer a palavra na totalidade. É um pecado de engano. Só que Deus cobra da gente pela nossa cognição. Eu tenho a capacidade de ler. Se eu não leio a Bíblia, se eu tenho informação, se eu estou dentro da igreja cristã, ou da igreja evangélica, ou da igreja católica, e eu não leio a palavra, as escrituras e procuro entender, não adianta chegar no céu e falar, oh Deus, eu não sabia. Não vai dar. Não vai dar. Porque nós temos acesso a isso aqui. Nós não somos como as pessoas na Coreia do Norte, que não pode ter Bíblia. Como na China, que não pode ter Bíblia. Nós temos acesso à informação. Nós somos um país laico, um país que pode ter suas religiões, que pode ler, que pode se informar. Todo espírita pode entender sobre o que ele está adorando lá no profundo. Todo cristão pode entender sobre o que ele está adorando lá no profundo. Todas as igrejas, todas as religiões podem de fato ter acesso ao que elas estão professando e adorando. Agora, muito se admira, e deve Deus se admirar também, né? Expressão, porque Deus não se admira de nada. Mas Deus deve pensar, peraí, vocês são enganados por quê? Que nem os cristãos,
Ai, o falso profeta me enganou. Oi? Isso aqui tá fazendo o quê aberto no Salmo 91 na sua casa? Não se admire dos falsos profetas. Deus falou que eles viriam. E a gente é que teria que estar com a palavra no nosso coração e na nossa boca. No nosso coração, tudo que a tua boca professa é o que está no teu coração. Então, se a palavra está no teu coração, ela vai sair na tua boca. A palavra tem que estar no nosso coração e na nossa boca, na nossa mente, gravada. Como que você está se enganando por falso profeta? Porque você não está lendo a palavra, porque você não está estudando, porque você não está buscando de Deus. Fica desesperado, preocupado, com raiva de falso profeta. Meu filho, vai ter assim, ó, aos montes. Mas quem tem que se informar, quem tem cognição, quem tem a palavra à disposição, quem dá para comer de cuia isso aqui, é nós. Agora, eu idolatrei, Senhor, mas eu não sabia. Sério? Com uma Bíblia? Que a Bíblia católica, ela tem alguns livros a mais? Tem. Mas toda a outra parte, que é o Velho Testamento e o Segundo Testamento, está na Bíblia católica. Se lá está escrito não há idolatria e você ler a Bíblia de fato, você vai entender que tem alguma coisa errada, que ninguém pode interceder por você. A não ser Jesus e as pessoas vivas através de Jesus. Você vai entender. Agora, se você continuar na sua idolatria, achando que você está fazendo certo, achando que está tudo bem, rogar qualquer pessoa que seja canonizada, santificada, para fazer isso através de Jesus ou através de Deus, tudo bem. Só que quando chegar lá no céu, tu não vai poder reclamar. A mesma coisa com os cristãos que têm a Bíblia, que não lê, que foram enganados por falso profeta e chegar lá e falar, Senhor, vai adiantar não, vai dar não. Ele vai falar, não te conheço do mesmo jeito, gente. A gente não pode dar uma de bobinho, de inocente e achar que tá tudo bem, não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, não entender a Bíblia, não entender da palavra dele, que é o manual de como andar nessa terra. A gente não pode achar que tá tudo bem, ouvir o pastor, ouvir o padre e ir embora para nossa casa, praticando atos de bondade, praticando atos de bem e achando que só isso vai nos levar para o céu, porque não vai. Não vai. Não adianta ser bom. Por isso que Jesus fala, bom é Deus. E você só pode me achar bom quando você entender que eu sou Deus. E para entender que Jesus é Deus, você precisa praticar a palavra dele. Que aí sim você está entendendo que ele é Deus e que ele é bom. E aí sim você está andando na bondade e na verdade, que é o que ele prega. Enquanto isso, não adianta fingir demência. Eu sou católica, eu faço solidariedade, eu adoro, né? Eu não adoro ídolos, mas eu rogo pela Maria, eu rogo pelo São João, eu rogo pelo São Pedro, porque eles vão até Deus e intercedem por mim com Jesus. Não. A Bíblia é clara sobre isso. Não vai rolar, não. Quando você chegar lá e falar para Jesus isso aí, não vai rolar. Não vai rolar. Jesus vai falar, então, mas eu sou o intercessor. Eu sou o advogado. Eu sou o mediador. A minha palavra estava lá, todos os dias, empoeirada em cima da tua estante, na tua mesinha, do lado da sua cama. Por que você não leu? Sendo que você sabe ler. Então, a mesma coisa para os cristãos. O meu pastor falou, o apóstolo fulano queria sim, falou que estava certo. Então, mas você estava fazendo o que com aquela Bíblia debaixo do braço? Só para ensuvacar ela?
Aquela Bíblia que você carregava com tanta coisa que você era cristão, os paletó que você colocava. Por que você não leu a minha Bíblia? Por que você não leu a minha palavra? Por que você não andou na minha palavra? É isso, gente. É isso, não tem férias, não tem folga. Depois que morrer, acabou, assinou. Não tem dessa. Não adianta, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Não adianta a gente pensar que a gente vai fazer do nosso jeito ou seguindo líderes, padre, pastor, achando que eles detêm a verdade. Quem detém a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que o único mediador entre Deus e eu é Jesus. Pessoas vivas podem intercederem, pessoas mortas não podem intercederem ao Pai. Então não há santos que possam interceder por mim. Os santos darão cabo da própria vida para Deus, apenas. Maria, São José, São João, eles darão cabo da vida deles para Deus. Se eles fizeram ou não o que Deus mandou, ponto. Não há intercessores a não ser o próprio Jesus ou as pessoas vivas que intercedem por mim através de Jesus ao Pai. Então eu tô doente, eu chego lá e falo, ô gente, ora por mim. Aí vão até Deus por Jesus. As pessoas da igreja, né, os irmãos. Agora, eu posso pedir para o Pai através de Jesus. Jesus, eu preciso de ajuda. Fala com Deus, intercede por mim. Oh Deus, em nome de Jesus, eu vou direto a Deus, direto. Em nome de Jesus, ele olha para Jesus e eu sou justificada, ou seja, eu sou limpa diante dele. Eu posso falar com ele por meio de Jesus, pelo nome de Jesus. Não tem Maria, não tem São João, não tem São Benedito, não tem São, nem Santa. Não existe ninguém que possa interceder e rogar por mim, não há. Intercessão é para gente viva, tá? A Bíblia diz isso. E se você continuar ignorando, você está idolatrando. E se você idolatra, você está cometendo o pecado da idolatria. Você está desagradando a Deus. Infelizmente. A mesma coisa para os cristãos que seguem falsos profetas, apóstolos, bispos. Ah, mas o meu pastor... Então, eu sou o pastor. As ovelhas são minhas, Jesus vai dizer. Jesus vai falar, eu sou o grande pastor. Era a mim que tinha que ter chegado. Era comigo que tinha que ter falado. Se a gente não tem relacionamento com Deus, se a gente só repete uma oração e não fala para Deus as nossas verdades, não tem relacionamento diário com Ele, como que a gente vai conhecer dele? Se a gente não lê a própria palavra que Ele deixou como manual de vida, como é que a gente vai conhecer as verdades dele? E aí não adianta falar, fui enganado. Muito me admira os cristãos ficar e o falso profeta, meu bem, tá lotado assim, ó, e vai multiplicar cada vez mais. Você tem que se firmar na palavra. Fulano falou, é que nem profetada, né? A irmã ou irmão vem dar uma profecia para você, vai buscar na palavra, vai buscar no seu relacionamento com Deus, se é verdade, se isso realmente Deus falou para você, ou vai falar. Porque não tem como. Deus geralmente confirma a palavra dele. Você tá num relacionamento com ele e ele tá te falando e chega o irmão e fala e confirma. E se acaso o irmão falar algo que nunca foi falado para você, vai buscar, Senhor, aquilo que o irmão falou é do Senhor? Eu posso receber isso? É de Deus? Não vai acreditando em tudo, não. Não fica atrás de revelação gospel o tempo todo. Ai, essa igreja, eu só vou nessa igreja porque essa igreja revela. Aí fica atrás de profecia de gente. Para, a profecia já tá aqui, ó. A profecia aqui. As profecias, olha o tanto de promessa dentro dessa Bíblia. Vai atrás da palavra de Deus. Tem que ir na igreja que professa a palavra de Deus.
ritos e costumes e doutrinas, isso aí é para você. Ah, eu gosto. Não, eu gosto de me vestir bem tapada. Não, eu gosto de ter o cabelo até na coisa. Isso aí é para você. Agora, a palavra de Deus, a igreja segue? É isso que você tem que saber, se está baseado na palavra. Tá? Porque eu posso pegar qualquer versículo, qualquer um, e transformar no sermão que eu quiser. No que eu quiser falar, eu pego o versículo e rapidinho. Qualquer pessoa pode pegar qualquer versículo da Bíblia e transformar num sermão. Para onde ele quiser ir, ele vai. Eu te garanto, dá para fazer isso. Com um pouquinho de oratória, nossa, rapidão você faz. Só que transformar as palavras em sermões próprios não era agradar a Deus. E aí cai quem não conhece a palavra de Deus, porque se tu não conhece, tu cai em qualquer balela que te fala. Qualquer coisinha que estão falando para você, oh, glória a Deus, aleluia, irmão. Rapaz, vai estudar, vai ler a Bíblia, vai orar, porque vai lotar de falso profeta e você vai ser cúmplice dessa galera se acreditar nesse povo. E aí não adianta chegar, Senhor, Senhor, ele vai falar, ó, tinha a Bíblia lá, tinha a Bíblia lá, tinha a Bíblia ali, tinha a Bíblia lá, tua família era da igreja, teus parentes, teus amigos, todo mundo te chamou. Você fez o quê? Ignorou. Eu garanto que aqui no Brasil, praticamente todas as pessoas foram convidadas para ir numa igreja um dia por alguém. A gente tem acesso à Bíblia até no motel. Até no motel tem uma Bíblia dentro em algum lugar ali. Até o motel põe Bíblia. Não lê quem não quer. Tá? E as pessoas não leem Bíblia. Não lê. Porque eu fui da igreja, eu batizei sem ler a Bíblia, eu frequentei igreja anos sem ler a Bíblia. Eu passei 38 anos da minha vida sem ler Bíblia, só sabendo uma historinha do José, uma historinha do João, uma historinha do fulano, uma historinha de Abraão. E esse tanto de historinha não é o suficiente para guiar a nossa vida. Não dá para guiar a nossa vida baseado na historinha do Davi, na historinha do fulano, não dá. Você precisa conhecer a fundo tudo que Deus fala. Tudo que ele quer, todas essas histórias, quem foi, quem deixou de ser, quem entrou, quem visitou, quem falou, quem isso, quem aquilo. Porque conhecendo a palavra dele, as histórias que ele colocou aqui dentro, aí sim você vai saber para onde ele quer levar a sua vida. O que ele quer com você. Aí quem é leigo, Rafa? Aí Deus dá jeito. Aí Deus fala. Aí Deus fala, se essa pessoa tem revelação com ele no secreto, se essa pessoa tem uma vida de oração, aí Deus dá jeito. Esse aí Deus perdoa. Esse aí vai ser perdoado. Agora nós, que sabe ler, de jeito nenhum. É indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não tem desculpa pra gente, que sabe ler, que sabe entender, estudar, que pode orar, não tem como, não tem jeito. Então se atenta, faz o que Deus pede, vai se aprofundar na leitura, vai se aprofundar no relacionamento com Deus, porque o dia do Senhor chegar pode ser no dia da tua morte. Daqui a pouco você faz... Tchau. E aí foi o que você fez. O que você tá fazendo? Que relacionamento você teve até esse dia? Pois é. Então fala assim, ó. 1 Reis 13, 32, 1 Reis 12, 32, que é o pedaço que a gente não tinha lido, ó. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês. Como a festa se realizava no reino de Judá. Então ele colocou uma festa igual. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifício aos touros de ouro que ele havia
feito, e posto ali em Betel, os sacerdotes serviam no lugar de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, no dia que ele havia escolhido, ele foi a Betel e ofereceu sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. 13. Por ordem do Senhor, um profeta de Judá, no qual não tem nome aqui, foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer sacrifício. Então ele tá lá, né? Sacrifício. Para quem? Pro capeta. Sacrifício. Aí chega um profeta sem nome e chega para ele, tá? Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar. Que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem no altar, nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará os ossos de gente sobre vocês. Ou seja, vai queimar todo esse povo que oferece sacrifício estranho, né? A deuses, ao diabo, literal. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição original, né, normal. E de repente o altar caiu em pedaços e cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore para mim, para que cure o meu braço, tadinho, né? Enfim, se arrependeu. Então o rei disse, né? E o profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha até a minha casa e coma alguma coisa, eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e não voltasse para casa pelo mesmo caminho de onde eu vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho de onde tinha ido, mas voltou pela estrada. Esse profeta não é um profeta velho, é um profeta mais novo. E ele obedeceu o que Deus mandou. E Deus falou para ele que ele não comesse nem bebesse naquela terra, já que aquela terra era feita de sacrifícios. Não comesse, nem bebesse, nem dormisse e não voltasse pelo mesmo lugar. Então ele tinha que voltar por uma outra estrada. Acontece que lá vem o falso profeta. E é nessa hora que a gente tem que ficar ligado naquilo que Deus falou em primeiro. Preste atenção às ordens de Deus. Não se engane com novas ordens. Não olhe para profetas que não têm base em palavra, naquilo que Deus te falou. Aí vem um profeta velho. Naquele tempo havia um profeta que morava em Betel. E esse profeta não é um profeta de Deus. É um profeta que oferece sacrifícios aos touros, aos ídolos. E os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo que o profeta de Judá, que é o profeta mais novo, tinha feito naquele lugar e dia em Betel, e o que tinha dito a Jeroboão. Então o velho, né, o profeta velho, perguntou: por onde ele foi? Por onde ele foi embora? E eles mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. O profeta mais velho vai atrás do profeta mais novo. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou o profeta mais velho, o falso profeta.
Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e não voltasse para casa pelo mesmo caminho de onde eu vim. Era o que ele tinha que obedecer. Então o velho profeta disse, o falso profeta: eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou alguma coisa? Ele fala com Deus? Não. Ele tem relacionamento com Deus? Não. Ele está baseado na palavra? Não. Mas eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. O que o profeta mais novo tinha que fazer? Consultar a Deus? Não acreditar. Ir lá e consultar as escrituras. Que a gente pode fazer isso hoje. O profeta não poderia, mas ele poderia fazer uma oração. Ele fez oração? Não. Ele resolve acreditar. Ele leu a palavra, que naquele tempo não tinha para ele, mas hoje tem. Leu a palavra? Não. Resolveu acreditar. Tipo assim, Deus te falou, então tá, eu vou nessa. Aí, então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, ou seja, ao falso profeta. A palavra de Deus veio na boca do falso profeta. Deus finalmente fala com o falso profeta através dele para o profeta jovem. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta e ele grita, Deus grita na boca dele. Gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que Cara, pensa o desespero do jovem profeta, do profeta de Judá. Pensa no desespero desse cara. Fez tudo que Deus mandou, foi pelo caminho certinho, voltou por um caminho diferente, por um minuto de bobeira que ele acredita num falso profeta, olha só, ele vai morrer. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou um jumento para o profeta de Judá, o cão selou o jumento para ele, e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e o matou. Quem é o leão? É o diabo. Sempre que um falso profeta dá uma direção errada, o diabo vai te pegar no caminho. Sempre. Sempre que você acredita numa palavra que não é a de Deus, o diabo anda rugindo feito um leão, bramando, ou seja, rugindo, querendo atacar quem ele possa tragar, ou seja, quem ele possa atacar. Brechas espirituais. Sempre que você se desviar do caminho de Deus, seja por sua vontade ou enganado, eu rogo a alguém que não devo, para que ore em meu favor, para que chegue ao Pai em meu favor. Eu estou enganada, achando que eu estou fazendo o que é correto, mas o diabo está à espreita. Eu abro uma brecha idolatrando através da minha oração, tornando alguém ídolo, que não é o Pai, que não é Jesus, e o diabo tem legalidade sobre a minha vida. Por isso tantas dores, por isso tantas angústias, porque o diabo tem legalidade na idolatria. Toda vez que eu faço uma oração, que eu rogo a alguém que não seja Jesus, eu abro brecha espiritual para o diabo atacar minha vida. Toda vez que eu faço uma oração a Deus enganado e rogo alguém
que não seja Jesus, que não vá diretamente ao Pai, ou peço intercessão para quem está vivo, que interceda através de Jesus, eu abro uma brecha espiritual e o diabo entra na minha vida. E ele tem legalidade para fazer o que ele quiser, com doença, com tristeza, com morte, com acidente, com toda sorte de miséria, com intriga, com destruição, com inveja, com tudo. Com tudo. O diabo entra com tudo. Todos os acasos, incidentes e acidentes, toda sorte de miséria, eu abro brecha e o diabo entra. Toda vez que eu rogo a alguém que não deveria para falar com Deus, eu abro uma brecha espiritual. Eu abro uma brecha espiritual. Eu abro uma brecha espiritual. E aí o diabo vem sobre a minha vida e a vida dos meus. Infelizmente. Então, todas as orações que eu faço aos santos, todos os dias, eu abro uma brecha espiritual. Através da idolatria, tornando alguém ídolo. Eu abro uma brecha espiritual. Toda vez que eu estou orando para Maria, toda vez que eu estou orando para o José, para o São José, para o São João, para Santa Luzia, para Santa isso, para Santo aquilo, todas as vezes que eu estou orando aos santos, todos os dias, eu estou abrindo brechas espirituais para que o próprio Satanás entre na minha vida. Todo santo dia eu estou abrindo espaço para o diabo entrar na minha vida, achando que eu estou orando a Deus e abençoando a minha casa. Eu estou abrindo brecha. Todo dia, todo dia, todo dia, a cada oração, a cada oração, a cada oração. Eu estou idolatrando, formando ídolos, adorando ídolos, dando adoração, que é a própria oração. Eu estou abrindo brechas espirituais para que o diabo entre na minha vida e faça uma dirriça, né? Porque é dirriça que ele faz, infelizmente. Então é assim, é no engano. É completamente inocente, mas eu estou fazendo sem querer, porque eu não conheço a palavra de Deus, porque eu não leio a palavra de Deus e estudo a fundo sobre ela, sendo que eu posso fazer isso, sendo que eu tenho inteligência, cognição, sendo que eu sei ler, eu sou letrado, alfabetizado. Infelizmente é isso, tá? Então, ó, enganado. Um leão foi e comeu ele. E o leão é o Satanás, literal. Então, ó, no caminho um leão encontrou e o matou, e o corpo do profeta foi jogado na estrada, e o leão e o jumento ficaram parados ali perto. Você vê que o leão, ele só queria fazer aquilo que a brecha deu, né? A brecha espiritual que ele deu de desobedecer era que ele fosse morto. Não era o jumento que levava ele, era só ele. O leão come ele e não ataca o jumento, fica quietinho ali do lado. E nem o corpo ele devora, fica ali. Ataca ele, mata ele, pronto. Senta ali do lado e fica. Que é o que o diabo faz com a gente. Destrói a nossa vida, senta do lado e ri. Tá? Então, ó. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse: aquele é o profeta jovem que desobedeceu às ordens de Deus. Tô colocando jovem aqui, mas é profeta de Judá que é falado, né? Porque ele é mais novo, já que fala profeta velho, ele é mais novo. Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e levou-o de volta para Betel, a fim de
chorar por ele e sepultá-lo. Então, ele o sepultou no seu próprio túmulo. Imagina ele chorando, viu que o bicho vai pegar também para ele, né? Já que ele é falso profeta. Então eles e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó, meu irmão, ó, meu irmão. Uai, mas você foi e enganou ele, ó, meu irmão? Agora que você viu que você vai, ó, se lascar? Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos, é por isso que ele chorou: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez. Ah lá, porque ele chorou. Não é pelo profeta, ele enganou o profeta. Ele chorou porque ele sabe que o juízo vai vir na casa dele. E os falsos profetas não estão preocupados com a gente. Eles querem dinheiro, eles querem nos enganar, eles querem nos lascar. Eles só vão chorar quando eles souberem que realmente eles vão queimar no fogo do inferno. E não é para a gente, é por isso que a gente tem que ficar ligado, entendeu? Quando eu morrer, é que nem, por exemplo, padres fazem voto de pobreza. Mas padres fazem voto de pobreza e são sustentados pela igreja. Então, o voto de pobreza não é para todo mundo. Por quê? Porque eu vou fazer voto de pobreza e quem vai me sustentar? As aves do céu? Deus manda com que eu trabalhe, o trabalho é digno, o trabalho dignifica o homem. Não é um mandamento do Senhor, voto de pobreza. O padre faz porque ele sabe que vai ter uma casa que vai sustentar ele. Assim como pastores são sustentados pela obra que eles fazem. Ah, tá errado? Não, não tá errado. Afinal de contas, Deus fala que os pastores, os presbíteros, eles devem ser sustentados pelas obras que eles fazem. Eles vão pregar, eles devem ser sustentados. Agora, você apoiar um voto de pobreza é burrice, porque Deus não manda que você faça um voto de pobreza, a não ser que você seja sustentado pela igreja se você for fazer a obra do Senhor, tiver esse chamado. Você tem esse chamado? Então vai e seja sustentado, aí. Tá tudo certo. Aí dá para você fazer um voto de pobreza. Você vai ser sustentado pela obra de Deus. Agora, se você não for, é bobagem. Você vai entrar em miséria para quê? Só para sustentar isso? É burrice, Deus não manda você fazer. Falta da palavra de Deus. Falta de entendimento. Então, ó, quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existe na cidade, na região de Samaria. Ou seja, dele já trancou porque ele sabe que o bicho vai pegar para ele. Aí, ó, Jeroboão continua a pecar. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu, mesmo o profeta falando, dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo o tipo, a fim de servirem nos altares do morro, né? Adora ao capeta, pega qualquer pessoa que quer adorar o capeta para ser sacerdote, por aí vai. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Ah, qualquer um pode pegar, tá de boa. Esse seu pecado trouxe desgraça, falta da graça de Deus, que é desgraça, e destruição total para a sua família. Ou seja, vai morrer a galera da família dele tudinho. Sendo que Deus falou que se ele adorasse, ia perpetuar a geração dele. A desobediência. No caso dele, desobediência por medo da galera ir pro lado do Roboão, que era o filho do Salomão. Mas a galera não ia. Não ia, porque Deus tinha instituído ele como rei. Só que ele ficou com medo, né? Ai, eu vou perder. Ai, eu vou perder. Ai, meu Deus, eu só tenho um. Eu vou perder esse um, eu vou perder esse um. Né? Os talentos, guardar os talentos. Eu vou perder, eu vou perder, eu vou perder. Eu não posso dar nada pra ninguém, eu não posso dar nada pra ninguém. Eu sou pobre, eu sou pobre. Se lascou, né? Começou a cometer pecado por causa disso. Né? O pecado da avareza. Eu não posso dar nada, eu não posso dar nada. Eu só tenho isso aqui, eu só tenho isso aqui. Meu Deus, meu Deus. Você não tem que ser assim para tudo, né? Mas você tem que ser uma pessoa generosa, tá? Porque Deus te acrescenta mais. Cada vez que você
Doa com generosidade, Deus te acrescenta mais. Deus quer transbordar, Deus não quer só reter. Água parada dá bactéria, fora dengue, tá? Então, prestem atenção, haverá muitos falsos profetas, você só vai discernir através da palavra, pelo Espírito do Senhor, conhecendo a palavra, tá? O Espírito testifica da palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, como é que você vai saber que o Espírito está testificando? Guarde a palavra no seu coração, na sua mente e na sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. Cuidado, não deixe se enganar. O meu povo padece por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, entenda a Bíblia, tenha secreto com Deus, para não ser enganado. Pare de orar e rogar para que outras pessoas mortas roguem e intercedam por você. Você está abrindo brechas espirituais para que o próprio Satanás atue na sua vida. Intercessão é de pessoas vivas e do próprio Jesus, que é nosso advogado. Intermediação é apenas de Jesus. Não renda adoração através de rogar. Rogar é pedir, é intercessão. Não peça intercessão a nenhum santo que morreu, porque ele vira ídolo através da sua oração. Pare com isso. Ou você vai abrir brecha para que Satanás haja na sua vida. E lá no grande dia, você paga por um pecado de idolatria. Porque é um culto oração. E pedir para alguém interceder por você que já morreu é cultuar esta pessoa. Não faça isso. Que Deus te abençoe, bom dia, tá? E vá pela palavra do Senhor. Eu estou indo pela palavra de Deus, mas eu não tenho a verdade. A verdade não está contida em mim, eu sou pecadora. A verdade está aqui, ó, na palavra do Senhor. Vá pela palavra de Deus. Estuda a fundo a palavra de Deus. Se o que eu estou falando para você é bobagem, leia a palavra e estude a palavra. Porque aí você vai ter certeza da verdade. Não deixa só o que o padre, só o que o pastor te fala ser verdade na sua vida. Vai pela palavra, vai estudar a fundo a palavra, para que você não seja enganada por ninguém ou enganado, tá? Deus te abençoe, bom dia, até amanhã, hein?